Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Tópico, seu blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, tá bom? Obrigado de coração. E mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje, dia 28, meu Deus, 28 de dezembro de 2022, no meu relógio são exatamente 13 horas e 12 minutos em ponto. Está certinho aí com os celulares aí, tá certinho. Esse relógio aqui não faz, não adianta nem atrás. Eu já mandei um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, você que acompanha a gente, que resiste pelo e-mail, obrigado, viu? E hoje, nessa podcast, num formato específico para o YouTube, vamos falar um pouco do mundo, né? O mundo vem mudando e essa mudança no mundo, né, inclusive no Brasil, ela aponta alguns sinais, né? E a gente está muito atento a estas questões. Por exemplo, nós sabemos que no Ocidente e o Oriente tem perspectivas de visões diferentes do mundo. Mas de uns anos para cá, com o mundo globalizado, cada vez mais nós temos interações entre o mundo oriental e ocidental, correto? Beleza? E com a questão da comunicação e da internet, você tem acesso hoje a informações, né, que há muitos anos atrás você não teria, nem pela televisão. E você tem esse poder de ter esse acesso. As pessoas às vezes falam, né? A gente tem que ter um certo cuidado, né? Uma criança ou o homem comum hoje em dia, né? Ele tem um acesso a informações aqui hoje muito mais do que o reis antigamente. Tá certo. Mas ele conseguiria comandar um palácio, um reinado, os súditos, uma guerra, enfim. São questões, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas enfim, isso do conhecimento é verdade. Uma outra questão que está caindo por terra, e cada vez mais a verdade ela vai seguir um caminho, é nisso que nós acreditamos. A verdade, ela segue um caminho, pouco importa o que nós acreditamos ou não, ela vai seguir o curso da história. Se ela vai ser percebida aí é uma outra questão, correto? Por exemplo, tem a parábola aí, vamos dizer assim, da mentira e da verdade. Elas são irmãs, né? E, por exemplo, elas foram passear e a mentira convenceu a verdade. Vamos tomar um banho num lago ali, tá maior calor, né? Vamos refrescar um pouco. Correto? Tiraram a roupa, as duas atolemadas, tiraram a roupa, tá certo? Deixaram a roupa lá no canto ali e entraram dentro do lago ali. Quem saiu primeiro? Adivinha? A mentira. Aí você pensa que a mentira, ela fez isso de caso pensado, eu acho, né? Não tenho certeza não. Ela saiu primeiro e vestiu as roupas da verdade. Correto? E a verdade se recusou a usar as roupas da mentira. É por causa disto que hoje falamos a verdade nua e crua, né? A mentira, para parecer verdade, a mentira para parecer algo verdadeiro precisa da verdade, de uma roupagem. Então as pessoas são pegas por aí, né, por discursos bonitos aí, né, que eu vou dar, tá certo, certas questões pro povão e as outras coisas, mas tudo bem, vou dar isso aqui pra você vai ver, né, vou te dar um vale gasolina, mas e o carro? E a manutenção, eu não tenho dinheiro pra manutenção, pô, mas enfim eu te dou um carro, todo mundo vai ter direito a ter um carro, beleza. Então a mentira, para parecer verdade, ela precisa da verdade. Ela tem que ser encoberta.
Então, muitas narrativas construídas ao longo de décadas aí estão caindo por terra, né? Mas tem muita gente que está resistindo a acreditar em certas questões, mas não tem jeito. As pessoas cada vez mais estão se interagindo, se informando e tendo conhecimento do que realmente está acontecendo, que foi ocultado durante anos e anos e anos e anos e anos. Pois bem, veja, por exemplo, o mundo islâmico lá. Olha o que está acontecendo no Irã, se não me engano, né? As pessoas estão protestando lá faz muito tempo já. E você não vê nos noticiários comentário nada sobre isso. Pessoas estão morrendo, querendo liberdade, e o pessoal lá do Estado está matando todo mundo lá. Olha só, por que isso acontece? Esse pessoal aí que se diz reformador, que a gente vai construir um novo mundo, esses discursos tem que tomar muito cuidado. O professor Olavo de Carvalho, sempre nós estamos citando ele aqui, mas por que nós estamos citando? Porque ele pesquisou sobre esse assunto, e ele tem um vídeo, na verdade tem uma palestra, acho que ele deu no Hebraica, em São Paulo, em 2004, meus amigos. 2004, o que tu estava fazendo? Em 2004, tá certo? Ele deu uma palestra, né, no Clube Hebraica, sobre o comunismo, o nazismo, o fascismo e, por incrível que pareça, o movimento islâmico. Ele diz dos seus estudos que saiu, e olha que ele ganhou prêmios da comunidade, né, islâmica. Então ele diz claramente que a questão do califado, eles beberam na fonte e se juntaram com o pensamento marxista, tá certo? E o professor Olavo diz que tem 3 esquemas globalistas de poder, né? O califado, que é o islâmico, o eurasiano, que é o russo-China, e os metacapitalistas, que são os ocidentais. Mas o balão de ensaio que fomentou tudo isso foram os metacapitalistas, meu Deus. Tá certo? Então, tudo que foi construído desse pessoal aí é para escravizar as pessoas, deixar as pessoas um robô que não pode ter opinião própria, tá certo? Tem que aceitar tudo passivamente. Veja só, se você voltar a mais de 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado, ele fez o bem e foi crucificado, veja só. Barrabás foi libertado, né? Mas você que sabe a história de Cristo, se você tivesse naquela época lá, pô, vocês estão errando aqui. Mas se você tivesse naquela época, de repentemente, você também poderia ter mandado crucificar Cristo. E cá estamos em 2022, partindo para 2023. Você tem certas crenças, certas convicções que você acredita que são verdadeiras. E às vezes você pode estar julgando as pessoas equivocadamente, voltando naquela época de Cristo, fazendo a mesma coisa. Tá certo? Então, voltando a um exemplo que eu gosto sempre de dar aqui, quando estou falando sobre esses assuntos, Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o fundador Acharya da ISKCON LBT, o grande Acharya, o maior de todos, dizia, Jagadguru, a parábola do sapo, o sapo na lagoa. Um sapo veio visitar seu amigo, que estava numa lagoa, uma lagoa X, tá certo? E ele falou assim, olha, eu vim lá do Oceano Atlântico, ou Oceano Pacífico, qual que você quer, você pode chamar do que você quiser. O sapo na lagoa perguntou, peraí, qual que é o tamanho do oceano, esse Oceano Atlântico aí?
é maior que o meu lago? É maior que o seu lago. Mas quantas vezes? 10 vezes? Não mais. 1000 vezes, aí mais. Então, a capacidade que o sapo na lagoa tinha de fazer uma equivalência era referente à experiência local que ele tinha, o lago que ele possuía ali. Tá certo? E a noção que o sapo que foi visitar o Oceano Atlântico teve foi de uma imensidão. Tá certo? Então, cada experiência, nós vemos que nossas crenças não podem ser aquelas crenças do sapo na lagoa. E a gente precisa alçar outros voos. Né? Não pense que o conhecimento da verdade vai vir de mão beijada para você. Vai vir bonitinho, né? Sem você fazer muito esforço. Olha que bonitinho, pô, né? Sem você fazer muito esforço, você vai lá e vai conseguir o conhecimento verdadeiro, meu Deus do céu. Olha que bacana, hein? Tudo certinho. Mas Jesus morreu, mas se sacrificou por nós. Eu não preciso mais me sacrificar. Para que isso, meu Deus do céu? Então, um exemplo de Cristo também nos mostra que quando você busca a verdade, coisas podem acontecer. E nós estamos vendo no Brasil que essa busca pela verdade caiu há alguns anos já, na graça do afegão médio, das pessoas comuns, que quando descobriram certas questões, ficaram assim atônitos. Puxa, fui feito de otário durante tanto tempo. A questão da urna eletrônica, por exemplo, tem pessoas que não pensam que é isso, que é aquilo, cada um quer dar um pitaco ali, que não, que na legislação tal. Eu vou ser simples, como um grande jurista falou uma certa feita, acho que ele é procurador da República, lá no estado de Goiás, né? Goiânia, sei lá. Ele disse o seguinte: a questão do voto é a publicidade. Toda a questão pública, todo o serviço público, né? O Estado é laico, eu não sou obrigado a acreditar no Estado. O Estado é laico, pô, não tem que ter fé no Estado, tem que ter fé em mim, na minha religião e tal. Beleza? Que são questões que são dogmas, acabou. Mas eu não posso ter um dogma que o Estado é transparente. Não. O Estado é laico, eu não sou obrigado a acreditar no Estado. Por causa destas questões, que um dos fundamentos de uma democracia, de uma república, é a transparência e a publicidade. Correto? Então, quando você vê uma cédula que alguém votou, quando ela é aberta, olha, essa pessoa votou em tal coisa, é aí o escrutínio do voto, beleza? Mas quando essa votação está numa cabine secreta, numa central lá em Brasília, e o resultado sai, o que acontece com isso aí? Você está acreditando, tendo fé, que aquele pessoal público, que você não sabe quem é, tá certo? Você tem que acreditar nisso tudo. Quando você digita lá o número em questão, aparece a foto de uma pessoa lá, mas quem bolou aquilo, esse software? Vocês lembram do chupa-cabra? Né? Você chegava no caixa eletrônico, dentro da agência de bancária, a pessoa colocava outro sistema ali dentro da agência bancária. Você parecia que era um terminal ali, tudo certo, bonitinho, mas não, tá sugando teu dinheiro. Loucura total, não. O ser humano não tem a capacidade de identificar bits. Então tem que ter a materialização de certas questões. Será que é difícil entender isso? Mas enfim. Mas muitas pessoas estão atentas a estas questões cada vez mais. E cada vez mais pessoas serão perseguidas. Essa é a sina, não tem jeito. Você buscou a verdade nua e crua, ela tem uns certos sacrifícios, infelizmente, dentro desse mundo material. Então, muitos acontecimentos nos Estados Unidos, né? A gente viu a pandemia, o novo surto que está tendo lá na China, né? A gente está vendo aí certas big pharmas, né, sendo denunciadas, muitas estão sendo processadas por milhares e milhares de pessoas, enfim, muitas coisas que não chegam até você, mas um dia vai chegar. Então, meu amigo, minha amiga, o que eu posso dizer para você é que o conhecimento está aí, a verdade está aí, e para você conseguir encontrar a verdade, chegar até a verdade,